Ok, por isso, a aula de hoje vai ser sobre strings, eh, texto e fecheiros de texto, por isso não é assim uma aula muito complicada. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Ok, acho que estão a ver, não estão? Quer dizer, não está é como isto devia estar. Só. Ok, estão a ver o coisa de rosto, não é? Sim. Bom, então hoje, como eu vos disse, vamos falar sobre strings, por isso texto, e sobre fecheiros de texto. Bom, basicamente, toda a gente sabe que a informática não é só fazer contas, por isso não é só números, não é só computar. Informática é informação e muita da informação que existe está na forma de texto. Okay? Já para não falar na forma de gráficos, de imagens ou de vídeos, mas pelo menos além dos números vamos trabalhar com texto. E por isso é preciso representar esse texto e processá-lo. Bom, todas as linguagens de programação suportam tipos de dados de texto, nomeadamente caracteres, okay? O elemento mais pequeno de texto, e strings, que são sequências de caracteres. Como é que isto é feito? Bom, desde os anos 50 foi criada uma codificação chamada ASCII, American Standard Code for Information Interchange, que usou, na altura, 7 bits, 7 bits que permitem codificar 128 caracteres diferentes para representar os caracteres, digamos, americanos, ok? Esses 7 bits deixavam um bit de sobra para ser um byte, digamos, para transportar um byte, e na altura, nos anos 50, decidiu-se que esse bit extra era útil para fazer controle de erros, porque na altura havia muitos erros, os computadores eram válvulas, tudo aquilo funcionava tudo um bocado periclitantemente. E por isso, basicamente, o que o ASCII fazia era representar os caracteres, ingleses, usados em Inglaterra ou na América, por isso 52 letras, por isso grandes e pequenas, 10 dígitos, uma série de caracteres de pontuação, 34 seriam desde o ponto e vírgula, a vírgula, o traço, a divisão, o backslash, enfim, todos esses caracteres de pontuação, além e no espaço, e alguns caracteres de controle, nomeadamente caracteres que eram úteis na altura para trabalhar com teletypes e coisas do género, mas em particular alguns que ainda se mantêm, que são o tab horizontal, que permite fazer tabulação de texto, a mudança de linha e o alerta, digamos, que dá um bip para alerta, na altura seria para uma teletype ou qualquer coisa desse género. Bom, na realidade, com o tempo, os computadores passaram a ser mais fiáveis e o 8º bit dava jeito para codificar outros 128 caracteres e, em particular, os caracteres portugueses, por isso com Cs de cedilha, A com tilde, espanhóis como M com tilde, depois mais uns caracteres esquisitos dos países nórdicos, com o A com uma bolinha por cima, e alguns desses caracteres, ok? Eventualmente, isso mesmo assim não chegavam, e a representação de outros alfabetos, o chinês, o árabe, o indiano, etc., requerem mais do que os 8 bits, mais do que os 128, mais do que os 256 caracteres, e por isso adotou-se o Unicode, neste momento é o código, por isso, que requerem 16 bits para ser representados, ou seja, dá 65 mil e qualquer coisa. Por isso, este Unicode, o TF, okay, o Unicode Transfer Format, acho que é isto o que quer dizer, subsume o código ASCII na medida em que quando o TF8 só usa 8 bits, corresponde ao ASCII. Quando usa 16 bits, corresponderá a outros alfabetos. Bom, isto é, digamos, um bocado de cultura geral, não nos interessa particularmente do ponto de vista da programação. O que interessa é que na programação nós temos o tipo, é um caractere, e interessa-nos representar strings como sequências de caracteres. Para denotar uma string,
e não um número, temos que denotar os diferentes caracteres, temos que delimitar os diferentes caracteres, ou por aspas ou por plicas. Por exemplo, eu posso fazer a atribuição x igual a this is a string entre aspas. Isto corresponde a atribuir à variável x o valor desta string. Estas duas, haver dois caracteres pode ser útil, dois caracteres de delimitação pode ser útil quando a string propriamente dita tem um deles. Okay? Por exemplo, se eu quiser escrever Rui de Almeida com um apóstrofo, isso como aplica, dá-me jeito de usar as aspas, porque se eu usasse plicas, a segunda plica, acabava, digamos, a string e tudo o resto seria um erro de sintaxe. Ou então, he said enough and left, enfim, estamos aqui a escrever uma frase qualquer em que estamos aqui a escrever uma das palavras entre aspas, e estamos a escrever uma palavra entre aspas, convém delimitar a string com plicas. Eventualmente, não é necessário fazer isso, porque existem sequências de escape que permitem escrever dentro de strings delimitadas com plicas, permitem escrever plicas. Basta escrever, em vez de escrever simplesmente uma plica, escreve-se barra plica, barra para trás plica, e o sistema interpreta o barra para trás plica como uma única plica. Ou barra para trás duas aspas, barra para trás aspas, dentro de uma string delimitada por aspas. O que reconhece, digamos que isto não é o fim da string, é apenas uma ocorrência do caractere aspas dentro da string. E, eventualmente, se nós tivermos uma frase em que se utilizam aspas e plicas, ou plicas e aspas, não há de volta a dar, pelo menos um desses aspas ou das plicas tem que ser representado com o caractere de escape, com uma sequência de escape. Ok, por isso, basicamente, quais são as sequências de escape que existem? Isto é também mais cultura geral. Tipicamente o black slash, ou seja, se vocês, isto vê-se nomeadamente se fizerem uma instrução print de uma string, sempre que a string tiver duas barras para trás, isto é interpretado como sendo uma barra para trás. Esta e esta já vimos, barra aspas e barra apóstrofe é a apóstrofe e as aspas. Barra 0 corresponde a um caractere nulo, isso basicamente é como se lá não tivesse nada. Barra A sai um bip, ok? O código 7 do ASCII sai um bip no ecrã, ou enfim, no computador. O barra back volta para trás, e por isso na prática escreve por cima do caractere que aparecia antes. New page, enfim, muda de página. New line é aquele que nós usamos, barra N, para mudança de linha. Return é parecido, mas não muda de linha, por isso volta para trás para o princípio da linha, mas não muda de linha. Eventualmente, há vários sistemas, o Unix, o Linux, o Mac e o Windows têm todos formas diferentes de representar. Há uns que representam só por return, outros que representam só por new line, outros que representam por uma mistura. Em Python nós vamos usar o new line como sendo mudança de linha. E é este que usamos. E, eventualmente, se quisermos fazer tabulação, usamos o tab horizontal, por isso barra T. Existe ainda barra vertical, mas não vamos utilizar. Por isso, isto são sequências de tabs, sequências de escape que vamos usar, nomeadamente o tab horizontal e a mudança de linha. Estes, em princípio, não serão necessários, a não ser que tenhamos uma string mais ou menos complicada. Bom, uma vez definido o que é uma string, uma vez definido como é que se pode colocar uma string, como é que se pode denotar uma string, teremos que fazer operações sobre as strings. Estou aqui a ter uma informação que a rede está instável, mas ela está, de qualquer maneira estou a gravar a aula, de maneira que depois vocês podem ver a gravação se por acaso houver aqui algum corte. Bom, o que é que nós podemos fazer sobre strings em Python? Bom, primeiro podemos juntá-las, ok? Ou concatená-las. E a concatenação é feita com o operador de soma, tal como se faz a concatenação de listas. Por isso, se eu tiver uma lista V1 e uma lista V2, eu posso concatenar as listas, obter a lista V1 seguida da lista V2,
e obter esta forma, que no fundo seria a mesma coisa que pegar no V1 e fazer um extend com a lista seguinte, será semelhante. Bom, no caso das strings é isto que vamos fazer, por isso se eu tiver um nome que é Rui e um sobrenome ou apelido que é Santos, se eu juntar os dois, ficar com o nome completo, eu vou obter Rui Santos. Claramente, há aqui um erro, pelo menos uma inconveniência, que é não separar o Rui do Santos, de maneira que o que eu devo fazer, como é óbvio, é pôr o nome, depois um espaço, e depois o sobrenome ou apelido, e obter Rui Santos com as palavras separadas. Tudo isto é mais ou menos, julgo que será conhecido, mas é só revisto. Bom, a parte mais interessante em Python, que também existe noutras linguagens, é operações que podemos fazer para extrair substrings de cada uma das strings. Por exemplo, podemos projetar uma string para algumas das suas substrings, para alguns dos seus caracteres, com as operações e com a denotação que já usávamos de ranges que se fazem em vetores. Por exemplo, se eu tiver este texto, this is a string, e é este texto que aparece, eu posso projetar a string, obter uma substring, que começa no caractere 4 e vai até no 0, aliás, e vai até o caractere 4 exclusiva. Ou seja, concretamente, 0, começando com 0 sempre, 0, 1, 2, 3, o 4 já não conta, por isso esta projeção de 0 a 4 corresponderá apenas à primeira palavra da string. Okay? Podemos usar também a notação range, mas em números negativos, por isso o menos 7 será o 7 a contar de trás, por isso será 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, começa aqui no S e vai até o menos 1, ou seja, vai até o último, exclusivo, e por isso isto corresponderá a string. Okay? Bom, podem pôr também um terceiro argumento, que é o passo, para saltitar, digamos, de letras em letras, mas enfim, se for necessário faremos isso. Além destas operações, há vários métodos que estão definidos para a classe das strings, em que vocês podem fazer, dado uma string qualquer, vocês podem perguntar quais são os métodos que estão previstos para este objeto, ou para o tipo de que esta variável é, e obtêm qualquer coisa como, podem somar, e podem ter várias operações. Eu não vou andar com elas, vocês eventualmente podem ver, digamos, ou no manual, ou através deste statement, podem ver quais são as operações. Vou só falar daquelas mais interessantes, ok? Primeira é procurar uma substring, ok? Procurar uma substring é aquilo que nós fazemos normalmente no Word ou no processador de texto, quando vamos à procura de palavras ou de frases. E, basicamente, como isto é feito em Python, ou o que o Python disponibiliza, é o método find ou rfind, em que se procura para a frente, do princípio para o fim, ou do fim para o princípio, uma determinada string. Por conseguinte, se eu tiver este texto, this is a string, e se eu procurar dentro deste texto a palavra, ou a substring, string, como eu estou a procurar para a frente, bem, só existe uma ocorrência, o que me diz é, a resposta a esta fórmula, é o índice onde começa a string. E por isso a resposta é 10, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso a substring string aparece no texto a partir da posição 10. Se eu procurar uma string que existe com mais do que uma ocorrência, aqui faz diferença ser o find e o rfind. O find começa a contar do princípio, o rfind começa a contar do fim. Por isso, o find, o i, é o primeiro i, a contar do princípio, 0, 1, opa, está errado, 0, 1, 2, devia ser na posição 2. Se for o find, a contar do fim, isso vai dar o número 13, que será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? Será na posição 13 a contar do fim. Se pedirem uma substring que não existe,
então a resposta standard será -1. Ok? -1, resposta -1 não corresponde a dizer que é o último caractere, corresponde a dizer que não existe este caractere, ou não existe esta string, como substring da string que é chamada. Claro? Outras operações. Muitas vezes nós queremos separar, por exemplo, em tabelas ou em texto, nós queremos separar as suas palavras. Okay? No texto, por exemplo, queremos separar as palavras por espaços. E por isso estamos interessados em pegar uma string grande e obter um conjunto de substrings separadas pelo caractere que nós pedirmos. Okay? Pode ser uma ponto e vírgula, um tab, um espaço, enfim, qualquer destes caracteres, depende do contexto. O split faz exatamente isto. O método split, desde que nós digamos qual é o separador, separa uma string nas suas substrings. Okay? Por exemplo, se eu tiver esta string, que é uma linha, vou chamar line, ABD, ponto e vírgula, etc. Se eu fizer o split pelo ponto e vírgula, o que eu vou obter são 3 strings, substrings. A primeira, ABD, ok? Ponto e vírgula não é mantido. A segunda começa com o espaço DEF, e a terceira começa com o espaço, também fica espaço 1, 2, 3. Ok? Se a minha linha tiver tabulações, ou seja, se for 12, tab, 24, por isso for tabulada, eu posso querer obter os vários números que aparecem na tabulação, ou na tabela, fazendo a separação agora pelo T, pelo tab, né, barra T. E vai-me aparecer, neste caso, atenção que neste caso o que vai aparecer são o 12 antes, depois o T não aparece o 24, depois o T não aparece 45, 8, e o último caractere, que é a mudança de linha, vai aparecer também. Ok? Se a linha tiver uma mudança de linha. Ok, se a linha tiver uma mudança de linha, ou seja, se a string tiver uma mudança de linha, essa mudança de linha é mantida. Okay? Por isso, há mais qualquer coisa que temos que fazer normalmente, do género, enfim, pelo menos duas coisas. Uma que é, se nós quisermos os números representados por esta linha, temos que converter as strings em números, por um lado, e temos que eliminar os espaços, eventualmente os espaços, aqui neste caso, queremos eliminar os espaços e as mudanças de linha. Bom, como é que isto se faz? Em princípio temos operações para limpar, entre aspas, as strings, e a operação que é mais usada é o método strip. O método strip o que faz é elimina o princípio, os caracteres, digamos, não visíveis ou não interessantes, caracteres mudos do princípio e do fim da string. Okay? Por isso, se eu tiver uma string que tem uma série de espaços no início, tem espaços no fim e seguido de mudança de linha, se eu fizer o strip desta linha, se fizer, aliás, primeiro posso calcular o comprimento, que é 21, enfim, 1, 2, 3, enfim, é somar até 21, mas se eu fizer a sua limpeza, okay, vou obter uma linha que começa no T e acaba no ponto, e obviamente esta linha, enfim, terá apenas 15 caracteres. Okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? Por isso, são métodos que podem ser usados para limpar, quando se está a fazer processamento de strings, limpar espaços, fins de linha, tabs, coisas desse género. Ou seja, caracteres que são caracteres mais de controle e de separação do que propriamente caracteres com informação. Outras operações. Podemos querer comparar strings. Como é que se comparam strings? Bom, o Python permite comparar as strings lexicograficamente, ou seja, ordem alfabética. E por isso, duas strings são comparadas como são escritas, digamos, como são organizadas num dicionário. Atenção que letras grandes e letras pequenas são diferentes, okay? E as letras grandes são antes das letras pequenas. Por exemplo, se eu quiser comparar a string ABC com a string ABC, tudo em letras pequenas, a resposta será true. Se eu quiser verificar se a string ABC é maior que a string ABD, ou seja, se no dicionário apareceria depois, a resposta, como é óbvio, será falsa.
Se eu quiser comparar um A grande com o A pequeno, okay, a resposta, como eu vos disse, as letras grandes têm códigos que são antes das letras pequenas, por isso ele, basicamente o Python usa esses códigos e verifica que então o código do A grande é mais pequeno que o código do A pequeno. Também pode comparar os dígitos, okay? Os dígitos aparecem alguns entre as letras grandes e as letras pequenas, por isso, aliás, os dígitos aparecem antes das letras grandes, e por isso o A não é menor que 5, o 5 aparece antes. Mas se fizerem as neiras e se quiserem comparar strings com números, okay? Reparem que aqui eu estou a comparar duas strings, estou a comparar dois caracteres em particular, o A e o código do caractere A e o código do caractere 5. Se nós fizermos o código do caractere 5 e o número 5, a resposta é erro de tipos, ou seja, não é possível, o Python não suporta comparações de tipos string com tipos inteiros. Okay? Ele sabe comparar inteiros, sabe comparar strings, não sabe comparar strings com inteiros. Ok, tipos de strings. Bom, há várias. Strings não são números, como vimos aqui atrás, não é? Como acabamos de ver que uma string não é um número, não pode sequer ser comparado, mas podemos converter umas nas outras. Okay? Concretamente, se eu fizer a soma, entre aspas, de 45 com 12, bom, se 45 e 12 forem strings, esta operação de mais é considerada a concatenação de duas strings e a resposta será 45, 12. Okay? Já se eu fizer 45 vezes 12, ok? Isto não tem, penso que não tem sentido, dá um erro, ok? Já agora, se fizessem 45 vezes o número 12, aparecia 45 repetido 12 vezes, ok? Que é o que acontece a um vetor, se vocês multiplicarem o vetor por um número. Isto corresponde a repetir o vetor não sei quantas vezes, quantos o número. Por isso, se nós quisermos, na realidade, trabalhar com os números que estão a ser representados por estas strings, nós temos que converter as strings em inteiros ou em floats. E vice-versa, se nós quisermos criar uma string com os caracteres correspondentes a este número, temos que usar a função pré-definida str. Atenção que também existe o float e aqui às vezes é preciso ter cuidado se estão realmente a trabalhar com inteiros ou com números decimais. Muitas vezes estas operações depois têm que funcionar só para o tipo específico, ok? Por isso neste caso não há problema, se vocês derem um número real que quiserem converter em strings, eu converto em strings da forma normal. No entanto, cá está, se vocês quiserem converter para inteiro uma string que não é propriamente um inteiro, que será um número decimal, ele não consegue perceber que isto é um número decimal e dá um erro. Okay? Por isso tem que ter algum cuidado quando passam de strings para números, tem que ter a certeza que sabem o que é que estão a tratar. Okay? No limite, passem tudo para números, para floats, okay? Se ele aceita floats com 45 e depois eventualmente arredondam ou tiram as casas decimais. Strings podem ser de vários tipos, já vimos que podem ser letras grandes, letras pequenas, etc. E por isso nós há funções chamadas de informação que nos dizem que o tipo que é que corresponde a string. Por isso podemos perguntar numa string com esta função, isAllNumber, para saber se todos os caracteres são alfabético ou número, por isso todos os caracteres correspondem a letras ou a dígitos. Isalfa tem que ser todos alfabéticos. ASCII quer dizer que tem que ser compostos dos ASCIIs fundamentais, não seja com cedilhas, nem ASCII quantilo. IsDigit tem que ser um caractere, os caracteres têm que ser dígitos. Identifier. Bom, a identifier corresponde a uma string que pode ser usada como o identificador de uma variável e por conseguinte tem um conjunto de letras e números começados por uma letra, em que o underscore é considerado uma letra. Islower, se os caracteres são todas letras pequenas. Isprintable, se não tem espaços, nem tabs, nem fins de linha. Ispace, são todos espaços. Istitle, se a string começa com uma letra grande,
seguida de letras pequenas, enfim, há várias destas funções que nos permitem olhar para perguntar que tipo de string é que nós temos em vez de estar a olhar para os códigos dos caracteres. Okay? Is upper, is lower, existe a mesma coisa para o is lower. Exato, o is lower é quando os caracteres são todos pequenos, is upper é quando eles são todos letras grandes. Ok, alguns exemplos. Será que esta string AB5DC é constituída por números, por letras e números e dígitos? A resposta é sim. Mas será que estes algoritmos são todos alfabéticos? Não é, tem cá o 5, e por conseguinte a resposta é não. Será que esta palavra está toda escrita em ASCII? A resposta é não, porque o C de cedilha e o A com tilde não são caracteres ASCII básicos, mas facto já sim, facto já é. Estes números, ou esta string 3456, é toda constituída por dígitos, mas se tiver lá por dentro uma letra, a resposta já será falsa. Esta string underscore 45, será que eu posso usá-la como identificador de uma variável? E a resposta é sim, porque o underscore é considerado uma letra. Okay? Mas se eu puser A.45, isto já não é verdade, porque o nome de uma variável não pode ter caracteres de pontuação lá pelo meio. Se é identificador, ok, a mesma coisa. Esta sim, A45 pode ser um identificador, 45A não é, porque um identificador não pode começar com um dígito. 5667, isso printable, não? Okay. True, sim, mas o que não é espaço, ok? Existe aqui caracteres que não são espaços. Esta, isso printable, por isso, este é ter alguns caracteres que sejam printable. Este aqui tem um tab, tem uma mudança de linha, tem vários espaços, por isso na prática não aparece nada no ecrã. Okay? Por isso, isto é falso, mas se estiver lá, mas são todos espaços. Okay? Todos espaços no sentido que esta função considera tabs e mudanças de linha como espaços. Enfim, doutor is title, sim, pode ser. Começa por uma letra grande seguida de letras pequenas. DR já não é, porque não é uma letra grande seguida de letras pequenas e tem que falar um ponto. Enfim, então, tudo podem brincar, digamos, com estas funções de informação que dizem que tipo de caracteres que pode ser útil, depende agora do processamento de texto que vocês que podem querer utilizar. Ok, por isso acabamos a primeira parte. A segunda parte é onde é que aparece o texto. Não é? Normalmente o texto aparece em fecheiros de texto, é esses que vamos usar. E por isso nós vamos processar informação textual e essa informação textual normalmente vem de um ficheiro e normalmente é colocada num ficheiro também, é escrito num ficheiro. E por conseguinte, todas estas operações, ou todas as linguagens de programação, nomeadamente o Python, têm funções pré-definidas para aceder aos ficheiros, okay? Nomeadamente ficheiros de texto. Okay? Por isso, como elas são geridas, como os ficheiros são geridos no file system, isso é uma coisa que é independente da linguagem. O Windows processa de uma maneira, o Linux outra, o Mac OS outra. Por isso, o que nos interessa é que num sistema de ficheiros, os ficheiros, no file system, os ficheiros estão organizados hierarquicamente em diretorias e por isso no topo está a diretoria raiz, que depois contém outras diretorias e cada diretoria pode conter outras diretorias ou ficheiros, vamos assumir que são ficheiros de texto. Okay? Por isso nós não, o Spider, neste caso isto é mais o Spider, não é o Python propriamente dito, o Spider permite na consola saber onde é que andamos, ok? Por isso, depois podemos ver isso na parte prática, com este comando pwd permite-nos dizer qual é a diretoria de trabalho. Ou com ls mostra os ficheiros e diretorias que estão dentro da diretoria de trabalho. cdname permite-nos mudar para uma subdiretoria de qual demos o número. cd dois pontos permite subir para o pai ou a mãe da diretoria corrente. Okay? cd // permite ir para a raiz do computador. O C no caso do Windows. Okay?
Exato, está aqui, não é? O CD com barra barra. Bom, por isso, sabendo nós onde é que estamos, quando nós queremos abrir um fecheiro ou fechar um fecheiro, das duas uma, ou temos a certeza que estamos na diretoria corrente, e nessa altura basta-nos dar o nome do fecheiro, ou então temos que dar o nome, digamos, em absoluto, ou seja, o nome completo do fecheiro, desde a raiz até ao nome do fecheiro propriamente dito, passando por todas as diretorias que o incluem, mas basicamente o que nos interessa é abrir um fecheiro com um determinado nome, sendo esse nome absoluto ou relativo. Bom, no Python, como é que se faz? Bom, basicamente existe uma operação chamada open, uma instrução open, em que dado o nome do fecheiro, com aquelas convenções que já falámos, o sistema abre o fecheiro ou em modo de leitura ou em modo de escrita. O modo de leitura será R, o modo de escrita será W. Se não fizermos nada, este modo é opcional, se o modo não for referido, isto corresponderá ao modo de leitura. Ok? Por isso, já vemos aqui o filename tem que ter cuidado se estamos na diretoria onde queremos escrever ou ler o fecheiro, e o modo ou é R ou é W. E por isso, esta instrução, open file, o nome do fecheiro em modo de leitura, retorna um objeto, que é o chamado file handler, o fecheiro que representa um objeto que representa este fecheiro, e a partir do qual, uma vez o fecheiro aberto, é este objeto que nós fazemos perguntas. O fecheiro propriamente dito, o nome do fecheiro, não nos interessa nem onde é que ele está, nada disso passa a ter importância. Toda a informação sobre o fecheiro está guardada neste objeto. Okay? E é sobre este objeto que nós temos que fazer, eventualmente, perguntas ou operações. Concretamente, depois de trabalhar com esse fecheiro, por isso com o FileHandler, deve-se fechar. Okay? E por isso nós podemos, antes disso, aliás, nós podemos enganar e podemos tentar abrir um fecheiro que não existe. Okay? Para isso, podemos usar esta instrução try, que no fundo é como se fosse uma espécie de um if then else, em que se a coisa correr bem, é essa operação que é feita, se a coisa correr mal, é gerada uma exceção, e essa exceção é uma instrução, ou mais do que instruções, que nós devemos identificar sobre o que fazer se esta operação falhar. Concretamente, normalmente o que se faz é printar uma mensagem de erro. Okay? Error not satisfied, ou error, nome do fecheiro, enfim, qualquer coisa desse género. Okay? Bom, por isso, quer abrindo o fecheiro diretamente, à bruta, quer abrindo o fecheiro com este cuidado de eventualmente não podermos não ter esse fecheiro, mas uma vez aberto o fecheiro e trabalhado com ele, por isso ler o que tínhamos a ler ou escrever o que temos a escrever, ele deve ser fechado. E o método que é usado é o método de fecho, close. Ok? Em que o FID é exatamente o objeto que é identificado com o fecheiro que nós abrimos ou fechamos. Bom, o que é que podemos fazer então sobre um fecheiro? Bom, a primeira coisa é que um fecheiro é lido e escrito sequencialmente, ou seja, existe uma espécie de um caractere corrente em que sempre que nós estivermos a ler, vamos avançando nos caracteres, sempre que nós estivermos a escrever, estamos a avançar nos caracteres que são escritos e nunca podemos voltar para trás. Okay? É por isso obriga-nos a ter algum cuidado em relação a manipulação de objetos. Okay? Bom, se nós quisermos escrever, primeiro, se quisermos escrever fecheiros, dados num fecheiro, temos que o abrir e a seguir usamos a instrução write. Okay? Por isso, abrindo o fecheiro, que é este exemplo, se eu escrever this is the first line, ponto e vírgula, mudança de linha, and this is the second, ponto, mudança de linha, o que eu vou obter são duas linhas de texto com mudança de linha. A resposta, digamos, a função write, ou método write, se funcionar, indica-nos quantos caracteres é que foram escritos, se nós quisermos guardar isto ou não. Se quisermos guardar este número, podemos pôr n igual a FID write. Se não quisermos, não precisamos de obter nenhum número destes.
A seguir a esta frase, ou a seguir a estas duas linhas, podemos escrever uma outra linha, fim, mudança de linha, e no fim, que corresponde a escrever 4 caracteres, e no fim fechar o fecheiro. Okay? Isto é a linha, é o fecheiro que é criado com estas instruções. Okay? Podemos ver isso. Podemos ver isso depois na parte prática. Atenção que para mudar de linha é preciso usar o caractere mudança de linha. Não há nenhum write line, há certas instruções que têm o write line, que é escrever o write e depois mudança de linha, mas em Python nós temos que dizer quais são as linhas, as mudanças de linha explicitamente. Pelo menos quanto eu sei. Para leituras, bom, para ler, por isso, para escrever é sempre escrever write, é sempre fazer write e cada vez que se faz um write vai-se escrevendo à frente do que já se escreveu. Para ler, existem 3 métodos alternativos. Um, que é o read, em que o read lê todos os caracteres, ok? Lê todos os caracteres que existem no fecheiro e retorna uma string com todos os caracteres, incluindo as linhas, mudanças de linha, tabs, tudo, vem tudo aqui, vem tudo dentro desta string, ok? Se vocês tentarem ler a seguir ao fim, ok? Se fizerem um read, leem até ao fim. Se fizerem outro read, que já não tem nada para ler, a string que é retornada, não há um erro propriamente dito, mas é retornada uma string vazia. Quer dizer que não há mais nada para ler. Bom, nós podemos querer organizar as nossas linhas em linhas separadas, o nosso texto em linhas separadas, e podemos fazer o read lines, em que o read lines faz a mesma coisa, por isso lê tudo, mas em vez de dar uma única string, dá um array, uma lista de strings, em que cada string é a linha respectiva. E por isso em readlines o que é retornado é uma lista de strings. Cada string é uma linha separada. Ou seja, parte do princípio que o método tem, que o texto tem lá o caractere /r. Finalmente, existe a possibilidade de, imaginem que vocês têm um fecheiro com uns gigabytes, vocês não querem criar uma variável com todos esses gigabytes. Querem fazer processamento, digamos, linha a linha, e por isso é preferível usar, nesse caso, é preferível usar o método readline, que lê só uma linha, e cada vez que vocês fazem a readline, ele lê a linha seguinte. Okay. Mais uma vez, se chegarmos ao fim, as linhas retornam linhas vazias. Ok, o que é isto? Está repetido, desculpa. Ok, vamos lá ler esta matriz. Ok, supongamos que nós temos um fecheiro chamado matriz.txt e queremos ler esta matriz de números. Ok? Bom, vamos ver o que é preciso fazer. Primeiro, vamos criar esta função, readMatrix, em que é suposto darmos o nome, quando chamamos, é suposto darmos o nome da matriz. Retorna uma matriz guardada no fecheiro. O que é que temos que fazer? Primeiro, abrir o fecheiro. Segundo, começar, a matriz que vai ser retornada começa como sendo uma matriz vazia. Depois, neste caso, não há muitas linhas, por isso podemos ler as linhas todas. Vamos ter uma linha correspondente a estes caracteres, a segunda linha correspondente a estes caracteres, a terceira linha correspondente a estes 3 caracteres. Este lines vai representar um vetor ou uma lista com 3 strings. Uma vez lidas as linhas, nós podemos fechar o fecheiro, porque toda a informação está aqui já na variável lines, já não precisamos do handler para nada, não precisamos deste objeto. Toda a informação sobre o texto está nesta variável lines. Bom, se está nesta variável lines, o que é que temos que fazer? Vamos tratá-la linha a linha. Isso, para cada linha nas linhas, o que é que nós fazemos a cada uma das linhas? Bom, primeiro vamos dizer que cada linha vai corresponder a uma linha da matriz, okay? Cada linha de texto vai corresponder a uma linha da matriz, e essa linha da matriz começa por ser vazia, okay? Depois vamos separar, vamos eventualmente, ok? Aqui há 2 operações. Primeiro, eliminamos quaisquer caracteres que apareçam antes e depois das linhas. Por exemplo, pode aparecer espaços, mudanças de linha, tabs, o que for. Vamos nos ver livres disto tudo com o strip. E depois vamos separar a linha pelos espaços. E por conseguinte, este numbers, o que vai dar é uma string com 4
4 strings, ok? Cada string tem os caracteres correspondentes a estes números. Por isso, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é criar uma matriz de números, não uma matriz de strings, e por isso, para cada número que aparece aqui, nós vamos transformá-lo num inteiro e vamos acrescentá-lo à linha. A linha começa vazia, pega nos caracteres 12, converte no inteiro 12 e acrescenta à linha vazia. A seguir, acrescenta o número 20, o número 30, o número 89, faz isso para todas as linhas. Okay? No final da linha ser constituída, por isso, uma vez todos os caracteres de uma linha estarem a ser lidos, nós acrescentamos a linha à matriz. Okay? A matriz começa por vazia e para cada linha vai sendo acrescentada uma linha de números. Okay? Em inglês, linha, line é diferente, em português só temos a palavra linha. Por conseguinte, no fim deste ciclo for, basicamente temos a matriz construída e podemos retorná-la. Okay? Por isso, se nesta matriz, se nós agora chamarmos read matrix, matrix txt, com o nome do fecheiro, com esta função, depois de ter a função executada, o que nós vamos obter é a matriz propriamente dita. Ou seja, os números 12, 20, 30, 89, que é a primeira linha, os números 34, 50, etc. Por isso obtemos uma lista de listas, que é a maneira como nós estamos a representar as matrizes. Ok? Bom, esta é o que é a parte, digamos, teórica da aula. Enfim, não, provavelmente para vocês não foi novidade nenhuma. O que nós iremos fazer, de qualquer maneira, na segunda parte, é fazer este tratamento de matrizes, okay? Tratamento de texto e de fecheiros de texto. Alguma dúvida? Eu posso fechar aqui esta parte. Fazemos aqui um intervalozinho de uns 10, 15 minutos e começamos daqui a bocado com a parte prática. Ok? No comentário, tudo confortável com isto? Então, até já.